Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati, mais um evento de atualidades para você. Temas do segundo semestre de 2012. Vamos começar a nossa conversa sobre os temas de julho de 2012. O objetivo aqui, você sabe, falar de temas políticos, econômicos, sociais que foram relevantes naquele período para você. E sempre um exercício de referência como tema. A ideia é essa: temas econômicos, temas políticos, temas sociais que possam estar presentes em sua prova. Certo? Então, sem delongas, vamos ao tema. Você me acompanha, o nosso primeiro assunto. Síria. Xiii, professor, essa Síria não sai do noticiário, é verdade. Só que aqui o tema é o seguinte: Rússia e Síria, China e Síria são aliados, são parceiros. Então, a dupla Rússia e China, né, vetou sanções da ONU contra o governo de Bashar al-Assad. Lembra da Primavera Árabe? Os protestos na Síria começaram em março de 2011. Por volta de julho virou guerra civil. Então você tem aí um ano de encrencas, é sempre interessante observar. Na verdade o assunto vai se estender adiante, quer dizer, é um tema que fica como referência nesse cenário. O importante é lembrar que as Nações Unidas, principalmente o Conselho de Segurança da ONU, lembra que tem aquela turma, os 15 países membros, 5 permanentes, Estados Unidos, Inglaterra, né, o Reino Unido, França, China e Rússia, os 5 permanentes, mais 10 rotativos. Esses 5 permanentes têm poder de veto. Então, quando Rússia e China vetam, né, impedem que uma resolução aprovada pela maioria seja aplicada. E a resolução queria sanções contra o governo Assad, que vem matando civis a rodo aí. Essa encrenca na Síria, vale lembrar. Então, o tema é esse. Claro que o assunto não para aí, né, tem outros desdobramentos, mas é lembrar nesse momento de que tentativas que foram feitas entre 2011 e 2012 para impor sanções ao regime da família Assad não funcionaram. E a Síria vive esse momento de caos que você tem visto nos noticiários. Muito bem. É sempre interessante lembrar que Rússia e China, então, parceiros nesse processo de aliança com a Síria, impediram. Mas a pergunta é: por que essa parceria? Do ponto de vista chinês, mais pragmático, né? Porque como apoiar regimes ou governos ou propostas democráticas numa China que não tem eleições livres? Não é? Então você pensa até numa contradição, então um pouco mais de pragmatismo. No caso da Rússia, o papo é outro, há interesses econômicos e políticos. O principal parceiro comercial da Síria, fornece armas, usa uma base militar no Mediterrâneo que é da Síria. Então é uma aliança que interessa a ambos. Então essas encrencas aí explicam por que o governo de Vladimir Putin, presidente da Rússia, tem dado apoio ao governo Assad, Bashar al-Assad. Então lembrar dessa turma, vai recordar dessa encrenca aí. Primavera Árabe tem fôlego para cair em prova, né, professor? Continua, porque os assuntos não mudam. É Egito, é Síria, Líbia, essa turma andou toda por aí. Você fica de olho no tema, vale observar. Muito bem. Que mais, hein? Além desse assunto, é interessante pensar, sempre em relação a esse tipo de perguntas, o avaliador quer saber que países fazem parte do Conselho de Segurança. Você vai observar no slide, tem a lista para você aí dos países que votaram, quem votou a favor, quem votou contra, quem é membro. Então é interessante apenas pensar também numa questão sobre o Conselho de Segurança, né? Lembrar que o Brasil já sonhou várias vezes ser membro pleno do Conselho de Segurança. Tudo isso como referência para você, dentro dessa perspectiva que vale observar. Então, Rússia e China como tema para você considerar essa questão dentro dos temas propostos aí na nossa conversa, ok? Que mais, hein, professor? Então lembrou da manchete? Vetaram sanções da ONU contra a Síria. Diferente do que ocorreu na Líbia, né? Você vai lembrar que em março de 2011, o Conselho de Segurança aprovou sanções militares à Líbia que derrubou o governo Gaddafi. Aqui não aprovou. Agora, lembre-se que naquela época, em 2011, Rússia e China se abstiveram na votação. Não foram favoráveis à intervenção. Nesse caso, foram eles agora que vetaram a intervenção. Então, fica de olho no tema, vale observar. Bom, sempre interessante destacar que, do ponto de vista russo, os interesses econômicos e políticos são mais contundentes e a China tem seguido a Rússia nessas questões. Então, vale lembrar. Só isso? Não, tem mais assuntos com você. Vamos caminhar? Falar um pouquinho sobre o Brasil. Aqui é aquela coisa datada, né? 2012, você tem os temas relacionados a eventos históricos, que possam ser comemorativos, como os outros anos sempre tiveram. Aqui é lembrar que São Paulo tem uma de suas datas comemorativas no dia 9 de julho. E você lembra que o dia 9 de julho é a Revolução Constitucionalista de 32. Então, quando começou, né, o conflito armado entre paulistas
e o governo Vargas. Então, um daqueles conflitos armados da nossa história e que completou 80 anos justamente em julho, né? E aqui em São Paulo você vai recordar, é feriado, em outros locais não, mas São Paulo, o estado de São Paulo, 9 de julho, é feriado por causa da Revolução de 32. Então é aquela manchete, Revolução de 32, 80 anos, datado aí, tem que lembrar da Revolução, das aulinhas de história, sempre quando tem essas datas tem que tomar cuidado, que o avaliador gosta de lembrar os eventos, e aí vira pergunta de história e conhecimentos gerais nas provas de atualidades. Então o slide para você dar uma recordada, né, do evento que ocorreu aqui em São Paulo, que é muito conhecido dos paulistas, mas que ficou caracterizado como um dos grandes movimentos, entre aspas, né, de conflito. Os conflitos armados internos do país, esse é um dos grandes eventos, né, num conflito que durou quase 3 meses entre São Paulo e Vargas. Os paulistas defendiam a Constituição, uma constituinte, Vargas tinha assumido o poder com a Revolução de 30, derrubado justamente os paulistas do poder, e essa questão então marcou esse cenário de crises que culminaram, né, na Revolução. Vargas saiu vitorioso no campo militar, mas no campo político cedeu e tivemos a Constituinte de 33, a Constituição de 34, e aí você lembra depois o golpe de 37, ditadura Vargas, e aí vai, né? Então tá bom como referência para você lembrar. Ok? Então um pouquinho da história da Revolução, dos países, das regiões envolvidas, dos estados que estavam mobilizados, como um tema daqueles datados. Isso vale sempre recordar a questão da Revolução de 32. Muito bem. Agora um outro tema mais quadradinho, esse mais recente, aqueles mais fechadinhos do quem, onde, quando, que a gente vai lembrar, por quê, que é a cassação do senador Demóstenes Torres. Esse já é mais quadrado, né? Você vai recordar que o senador Demóstenes Torres, isso é interessante lembrar, né, foi cassado, entre aspas, pelos senadores e perdeu o seu mandato de senador, justamente por, segundo, né, os senadores, ter quebrado o decoro parlamentar, mentido sobre as suas relações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, que foi alvo de uma CPI que você sabe que terminou em pizza, como sempre, mas a questão central é senador. E o segundo senador cassado, né, vale sempre lembrar isso como referência para nós destacarmos. Segundo, sim, é interessante você lembrar, né, porque nós tivemos a cassação em 2000 do senador Luiz Estevam do PMDB, envolvido nos escândalos da obra, do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, do juiz Nicolau, então desvio de dinheiro, etc. E Demóstenes Torres foi o segundo senador cassado por quebra de decoro no seu envolvimento com o famoso Carlinhos Cachoeira. Então, é interessante a gente pensar nessa questão como referência, como um tema de política para você, Política Brasil, assunto a destacar. Então, fica de olho no tema, hein? Esse é interessante para considerar. Certo? Mas vamos mudar de assunto? Tem mais tema? Tem. Vem comigo aqui no slide. Vamos falar um pouquinho de economia. Você está vendo a manchete aí, que a Anatel suspendeu, né, a venda de linhas de operadoras. 3 operadoras, TIM, Claro e Oi, tiveram em julho a suspensão. Vale sempre lembrar que você tem aí nos anos 2000 uma forte expansão da telefonia móvel no país e muitas reclamações sobre a qualidade dos serviços, etc., né? Nesse sentido, então, diante de várias reclamações, ao responsável por regular o setor, a Agência Nacional das Telecomunicações, puniu as operadoras, exigiu um plano, né? Inicialmente ia apresentar um plano de melhorias, né, em 30 dias, e elas foram lá e apresentaram o plano, e ficou todo mundo feliz e liberou para vender no Dia dos Pais em agosto para ninguém perder dinheiro. É verdade, mas pelo menos você tem um tema que é uma manchete, quer dizer, aquela ideia. Agência Nacional de Telecomunicações, TIM, Claro e Oi foram as operadoras. Eles escolheram aquela que tinha pior desempenho em cada estado. E aí, por isso que essas 3 acabaram sendo punidas nacionalmente. Vale recordar. Agora essa punição, você vai lembrar, vai durar até agosto, depois no final, na verdade no final de julho já tinha liberado, né, a comercialização, mas é interessante lembrar que ficou pelo menos no mês de julho essa marca. Um tema econômico que pode ser observado nesse sentido, nessa discussão da melhoria da qualidade do serviço. Vale lembrar que a Agência Nacional de Saúde também já tinha punido, vale sempre destacar, operadoras de planos de saúde, etc. Então, em alguns momentos aí essas operadoras estiveram e as reguladoras também de cada área nos noticiários, uma questão como destaque para você. Nesse sentido, cabe lembrar também, não é, que a Anatel questiona a qualidade dos serviços e as operadoras realmente tiveram que propor um plano de melhora
nesse período, mas fica esse tema para você observar justamente das operadoras. E olha, foi um ano de intervenções também em outros locais. Você vai lembrar que também a ANAC, né, também impôs multas, principalmente a Infraero, por causa de problemas nos aeroportos. Então, ouvimos aí muitos questionamentos. E aquela história, o país está crescendo, entre aspas, não o PIB, né, que está fraquinho, mas crescendo em termos de renda, as pessoas estão usufruindo de mais serviços e os investimentos e a qualidade de serviço nem sempre acompanham, né? É nesse sentido que a gente fala o crescimento. E aí você tem esses senões que geram manchetes, que podem cair, na verdade, estarem presentes em prova. A gente vai lembrar, por exemplo, o TRE do Rio, na prova da SESC-UNB, tratou de questões aí, botou a Anatel na prova. Então, vale a pena ficar de olho nesse tipo de abordagem, hein? Que mais, hein? Mudando de assunto, vamos saindo dos temas de economia, temas sociais. Saúde foi o tema, uma notícia que gerou muita polêmica. Em julho, nos Estados Unidos, a Anvisa dos americanos, lá a FDA, eu falando de Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, lá a FDA, liberou a comercialização de uma droga anti-AIDS para pessoas saudáveis, para pessoas não infectadas pelo vírus. E aí gerou uma polêmica. Justamente o tema AIDS sempre tem questões, sempre tem temas, porque é uma questão mundial. Você vai lembrar que em dezembro, o Dia Mundial da AIDS, os relatórios da Organização Mundial de Saúde, o tema é muito comentado. E nessa questão, o exemplo é o Truvada, o medicamento que foi liberado. Então esse é o nome. Quem é o responsável aí por essa encrenca? Então vamos lá, o remédio, qual é? Truvada. Muito bem. O que ele faz? Então o seu objetivo justamente é combater o HIV, que deve ser tomado preventivamente por pessoas que estão em situação de risco. Então essa é a polêmica. Você tem um remédio anti-AIDS para pessoas saudáveis. O que os críticos dizem, mas isso pode favorecer que as pessoas se acomodem com a questão da precaução e prevenção. Mas para nós em prova é o motivo da polêmica. Lembrando, por exemplo, que no metrô de São Paulo, você vai lembrar que a FCC fez uma questão no primeiro semestre de 2012 sobre um remédio para o tratamento da malária. Então você vai destacar essas questões. Então você tem temas relacionados a esses assuntos, a mesma coisa aqui. Então são polêmicas, eles vão aparecer em prova. Vamos lembrar também que nós tivemos em 2011 no Banco do Brasil também uma questão sobre AIDS. Então são alguns assuntos que podem aparecer em prova. Então lembrar do Truvada e a sua polêmica, não esqueça. Muito bem. É interessante lembrar, está aí o laboratório, né, o Gilead Sciences, que realmente disse que o medicamento trouxe resultados positivos em mais de 90 países, por isso foi liberado. Essa é a questão e o objetivo justamente é o objetivo dos testes em pessoas não infectadas, deu resultados positivos, por isso o medicamento foi liberado. Tema de saúde, conhecimentos gerais, existem provas abrangentes sobre esses assuntos, fica de olho, né? A gente não pode esquecer que os temas sociais têm espaço sim nas provas de atualidades, você sabe disso. Então um assunto para você considerar. Muito bem, professor, que mais? Cultura. Sempre lembrando, quando você pensa na questão cultural, enfoques, né? Homenageados, personalidades que vieram a falecer ou figuras que em determinado evento foram consideradas centrais. Foi o que ocorreu na Flip. A antiga Feira Literária Internacional de Paraty, hoje Festa Literária de Paraty, que homenageou Carlos Drummond de Andrade, que em julho, vale sempre lembrar, a feira ocorreu em julho de 2012 e homenageou o Drummond, que completaria, se tivesse vivo, 110 anos. É lembrar, como você teve também os 100 anos de Jorge Amado, os 100 anos de Nelson Rodrigues, em 2012, os 110 anos de Drummond, poeta Carlos Drummond de Andrade. Essa é a ideia. Então, ele é o homenageado, ele é o nosso personagem nessa história, não devemos esquecer. Muito bem, o que mais a considerar? Sobre esse tipo de pergunta em prova, é bom lembrar aquela coisa, o personagem, tá? Carlos Drummond de Andrade, muito bem, brasileiro, poeta, obra, antologia poética, por exemplo, ou Sentimentos do Mundo, Impurezas do Branco, José, obras de Drummond. Então você tem que ficar de olho nessa turma aí, porque eu posso ter perguntas justamente sobre as obras para fazer, né, contextualização do autor. Essa é a questão. Foi como a FCC fez, também lembrando a prova do metrô, sobre o Jorge Amado. Falou da obra e perguntou quem era, falou de Gabriela e perguntou quem era o escritor. Então esse tipo de questão tem que tomar cuidado.
esse é tema para nós, vale observar. Muito bem. Que mais, hein? Pergunta para você, questões? Vem comigo aqui para a gente lembrar. Olha, essa questão da VUNESP, Prefeitura Municipal de Sorocaba. Uma resolução da ONU que tentaria encerrar a crise na Síria foi vetada nesse sábado em Nova York. 2 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU rejeitaram a proposta de resolução que apoiava o plano de paz da Liga Árabe e pedia que o presidente Assad renunciasse ao cargo. Os países que votaram contra a resolução da ONU, você já sabe, não é? Rússia e China. O exemplo para você. Lembrou? Mas eles perguntaram sobre veto. Só 5 países poderiam vetar. O Rússia e China, França, Inglaterra e Estados Unidos. Então, se você olhasse isso, já eliminava umas 3 alternativas ali, porque Canadá, Japão, Alemanha não fazem parte como membros plenos do Conselho de Segurança, né? Então, essa é uma ideia. E é uma maneira de você chegar à resposta também. Vale? Claro que vale. O importante é encontrar respostas para essas questões. Então, fica como referência para você. Esse é nosso tema. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.